casa do Senhor para o estudo da palavra do nosso Deus. Desta noite de quinta-feira, quando a igreja do Senhor, que está espalhada por vários lugares, se reúne em torno da Escritura, em torno do estudo da Bíblia, e assim aprendendo cada vez mais sobre os mistérios de Deus, aquilo que Deus revelou na sua palavra e que nos traz crescimento, nos traz fortalecimento para a nossa alma, nos traz fortalecimento para a nossa fé. Portanto, eu quero que você aproveite o máximo e fique bem atento àquilo que vamos estar falando dentro do nosso assunto. Nós estaremos ouvindo um momento de louvor, de adoração a Deus, com cânticos, e estaremos assim também refletindo a palavra de Deus. Eu quero, portanto, convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, quando o escritor registra ali a passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e repousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que o tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero que você me acompanhe em oração nesse momento, para que Deus esteja abrindo a nossa mente, iluminando a nossa mente, para entendermos a palavra dele. Senhor amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus que é tremendamente maravilhoso, Deus que conhece a profundeza do nosso ser, Deus que perscruta a nossa intimidade, que sabe todas as nossas necessidades. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite onde nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. Rogamos que o Teu Espírito Santo venha de encontro a cada um de nós, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos dando o entendimento daquilo que vamos ouvir e aprender na Tua palavra. Ó Senhor amado, visita o coração da Tua igreja, visita o coração do Teu povo. Esta oração te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós começamos na semana passada falando sobre o assunto santidade ao Senhor. E ali, um dos pontos que nós abordamos como resultado da santidade na vida do crente é a transformação moral. Portanto, quando o Espírito de Deus opera a conversão no coração do homem, ele então abandona toda a sua vida pregressa, ele abandona toda a sua vida de pecado, porque agora ele tem um objetivo, ele tem um alvo, e esse alvo é a vida de santidade para a glorificação do nome de Jesus. Hoje nós vamos estar dentro desse texto que nós acabamos de ler de Josué, falando sobre alguns sinais da santificação na pós-modernidade. E nós estamos vivendo essa pós-modernidade. E é exatamente imprescindível que a igreja ela cultive e viva plenamente esta santidade. Vamos olhar uma questão histórica. Quando os monges, as freiras,
as escolhas que eles fizeram, da clausura, né, da abstinência, e todas essas escolhas foi em cumprimento de uma obrigação, ou seja, o celibato, né, tudo isso estava dentro de uma regra de vida monástica, de vida religiosa, de maneira que eles, ao praticarem, né, essa abstinência, praticarem os jejuns, praticarem o silêncio, praticarem toda realmente regra que era estabelecida, como a questão da castidade, né, as orações que se fazia. Então, isso para eles era, na verdade, né, uma forma de vida santa. Não havia, por parte desses homens e mulheres, nenhuma ligação com o mundo externo. Eles se enclausuravam nos mosteiros, nos conventos, e ali realizavam todas as suas cerimônias, todos os seus ritos, no intuito, né, de viver esta vida monástica santa. Portanto, meus irmãos, o que nós queremos é aprender com isso, que na verdade o Senhor Jesus ensina que não precisamos nos enclausurar de coisas que estão neste mundo. Pelo contrário, Jesus ele nos ensina que a santidade ela tem que ser vivida e praticada exatamente no mundo em que nós estamos. Não é fugindo da sociedade, não é fugindo do mundo moderno que vamos cultivar essa santidade. É estando nele, mas com uma vida de consagração, com uma vida de dedicação a Deus. Isto sim, será para nós uma vida de santidade. Vamos observar Jesus. Jesus, antes dele se manifestar e se revelar, Jesus ele tinha uma vida de santidade, porque Jesus ele trabalhava na carpintaria de seu pai José. Jesus ele fazia, né, móveis, bancos, mesas com as próprias mãos, mas isso não impedia que ele vivesse esta santidade, de maneira que ao se comunicar com as pessoas, ao se aproximar das pessoas, elas observavam a vida, a maneira de ser dele no trato com elas. Citamos aqui como exemplo, né, a mulher samaritana, quando ela foi ter com Jesus por uma questão social de pegar água no poço, Jesus ali estava. Ela observa após aquela conversa, aquele diálogo de Jesus com ela, que ele é verdadeiramente mestre, que ele é rabi, ele é conhecedor de todas as coisas, porque Jesus ele entra na intimidade dela e Jesus fala para ela aquilo que ela vivia, como vivia, e precisava experimentar uma transformação. E nós aprendemos, irmãos, pela Bíblia, que aquela mulher, ao ouvir realmente as palavras de Jesus, o Espírito Santo trabalha no seu coração e ela sai para a cidade, e ali começa a divulgar, começa a falar aquilo que Jesus tinha dito a respeito dela. E ela então passa a seguir a Jesus. Isto é, a santidade começa a ser produzida, a ser brotada no coração daquela mulher. O que Jesus ensina é que a vida de santidade, ela não é incompatível com as amizades com pessoas que são pecadoras, pessoas que são carnais, que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, discriminar as pessoas por questões religiosas, ou simplesmente porque você quer ser mais santo do que ela.
É exatamente na relação com essas pessoas que você vai demonstrar a sua vida de santidade, o seu comprometimento com Deus, a sua vida de oração com o Senhor. Por quê, queridos? O que está como base, como raiz desta santidade no mundo moderno, no mundo pós-moderno, é exatamente o amor de Deus. O amor ágape, que é aquele amor sacrificial, o amor de entrega, o amor que se doa. Ele é fundamental à santidade, ele é fundamental à vida prática de santidade. Não é possível, irmãos, afastar-se do outro para manter uma pureza. É necessário estarmos envolvidos com essas pessoas, mas mostrar para elas a nossa vida de santidade, a diferença que nós podemos causar na vida delas, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós conhecemos das Sagradas Escrituras. Portanto, irmãos, Josué, quando escreve ao povo que ele estava ali enfrentando aquela dificuldade, o Jordão na frente, ele então convoca o povo para o povo se santificar. Vejam que o texto é claro, que ele fala para o povo dessa maneira. Quando ele diz aqui, ordenou ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, levam a arca, partirei vós do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual veis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então disse ele: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, a arca estava, com eles. Os levitas e os sacerdotes estavam levando a arca do Senhor, mas ele então ordena que haja uma distância, e eles não precisavam se santificar, para que eles pudessem ver o poder de Deus. Somente os sacerdotes e os levitas podiam se aproximar da arca da aliança. Eles foram ordenados, eles foram consagrados para esse fim. Mas o povo não. Por isso, a distância era fundamental. Mas veja que no verso 6, Josué ordena que o povo se santificasse. E qual era a forma então deles se santificarem? Guardando o sábado, buscando ao Senhor, evitando de se contaminar, evitando de tocar em animais imundos. Então eles estariam se consagrando a Deus quando a arca passasse o Jordão, e então eles veriam o poder de Deus, veriam o milagre do Senhor. Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a presença de Deus, irmãos, nós vemos o milagre do Senhor, nós vemos o poder do Senhor agindo no meio da igreja, no meio do seu povo. Por isso é fundamental que nós estejamos atentos a esta palavra. A santidade, ela não cresce no isolamento, ela não cresce no silêncio dos quartos frios, no afastamento das ações diárias. O conceito que muitas vezes nós ouvimos aí é de se fugir do mundanismo para viver uma plena comunhão com Deus. O que Jesus ensina é exatamente isto, é você deixar as coisas temporais, aquilo que pode prejudicar você, aquilo que pode realmente trazer uma ação nociva à sua vida, e então, isso sim, você se afasta, você deixa de lado, para então viver uma comunhão plena com o nosso Deus. Nós vamos estar lendo aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, quando Pedro, ele escreve aos crentes, exortando os crentes sobre esta realidade.
1 Pedro capítulo 2, verso 12, olha o que ele diz aqui: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Portanto, irmãos, o que Pedro está ensinando é isso: mantendo exemplar o procedimento, ou seja, a vida diária, a prática diária entre gentios, entre pessoas que não professam a mesma fé que a gente. É exatamente aí que nós precisamos demonstrar a nossa santidade, a nossa confiança, a nossa total dependência de Deus, para que elas vejam em nós o agir de Deus, o mover de Deus. Então o milagre do Senhor aconteça na vida dessas pessoas. Portanto, meus queridos, eu gostaria de deixar para você esta palavra, esta reflexão, esse estudo: santidade ao Senhor. No tempo que nós estamos vivendo, no mundo pós-moderno, não é se isolar, não é se refugiar no seu quarto, mas é viver de maneira sóbria, de maneira transparente, a fé que você professa no Senhor Jesus. Portanto, o que Ele ensina a mim e a você, é exatamente isso: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou e aqui nos colocou para que nós testemunhássemos da nossa fé diante do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos estar encerrando a nossa programação nesta noite, o nosso estudo nesta noite. Queremos desejar a você um bom descanso, que Deus esteja sustentando você cada vez mais. E que você não esqueça: Deus chamou você, Deus vocacionou você para esta santificação, para esta vida de santidade. Vamos orar ao Senhor, encerrando assim a nossa programação nesta noite. Deus, mais uma vez nós te louvamos, mais uma vez nós te exaltamos, porque temos a plena certeza de que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A tua palavra, ela fala profundamente a nossa alma, nos trazendo a reflexão daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. O Senhor mesmo viveu essa santidade, o Senhor demonstrou essa santidade, o Senhor foi exemplo de santidade para muitas pessoas. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos ajude a continuarmos caminhando nessa santidade, para que o mundo veja o Senhor em nós. Muito obrigado, Deus. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, irmãos, e sobre toda a igreja dele espalhada na terra, não apenas agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a você. Uma ótima noite.